Oi, meu nome é Sil, tenho 43 anos. Hoje eu represento o basquete Blumenau. Eu sou de São Paulo. É isso, né? É isso. Sil, como começou a sua trajetória no basquete e o que te motivou a seguir nessa carreira? Eu comecei com 8 anos e na família eu tenho a minha tia, Roseli Gustavo, que é uma das campeãs mundiais. Então ela foi o meu incentivo, né? Aquela pessoa, aquela jogadora que sempre me incentivava. E eu sempre assisti os jogos dela. Na época ainda era a Janete, a Hortência, a Paula. Isso fez com que crescesse uma vontade enorme dentro de mim de querer estar na quadra, de fazer a mesma coisa, desde os 8 anos de idade. Entendi. Muito legal. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você os superou? Eu acho que no esporte de alto rendimento, principalmente o estar às vezes cansada e lesionada, e você precisar estar sempre, é o dia a dia, todo dia, né? Não podendo faltar treino, tem que estar sempre bem, todo dia, semana inteira, o mês inteiro. Então, com certeza, acho que para o atleta, a dor e o cansaço são coisas que a gente tem que estar sempre cuidando e sempre passando por isso e tentando fazer com que isso seja só mais um obstáculo, sabe? Sempre tendo que passar por isso, e tendo que fazer, tendo que treinar. Qual momento você considera mais marcante vestindo a camisa do basquete Blumenau? Basquete Blumenau, eu gostei muito da minha estreia, mas acho que esse ano, já com 43 anos, está sendo muito especial para mim. Então, o primeiro jogo, quando a gente fez a nossa primeira vitória, lá contra o Maringá, e eu conquistei o troféu de MVP, para mim foi um momento muito bom, não só porque nós ganhamos, né? E também o ganho pessoal, né, de um troféu de melhor jogadora da partida. Mas o poder estar ali vivendo isso por mais um ano e principalmente ter o abraço e o carinho das demais jogadoras, sabe, de equipe, tipo, é isso, parabéns, Sil e tudo. Então acho que pra mim foi muito, assim, marcante. Como é a rotina de treinos e preparação física e mental durante a temporada? A temporada, principalmente da Liga Nacional, que é o campeonato maior que nós temos, de 6 a 7 meses, se não tiver a preparação mental, em algum momento, você cai. Tá sempre tentando, principalmente também alimentação, descansando, né? Isso é muito importante pro corpo, pro atleta. O descanso é um treino, principalmente. Tem que saber que no momento que talvez meus amigos estão indo para uma festa, estão indo, né? E eu vou ter que estar realmente descansando. Então o descanso, cuidar muito da alimentação, isso é o mais importante. Mas num campeonato muito longo, uma terapia, ter alguém com quem conversar, um escape mesmo, de fazer algumas outras coisas. Às vezes você mora longe, não tem como estar em casa, não tem o pai, não tem a família. No meu caso, eu sou mãe, não tenho meu filho. Então, uma rede de apoio mesmo, assim, na cidade. Aqui eu tenho algumas pessoas da cidade que eu consigo, assim, me sentir em casa quando eu tô com essas pessoas, e aí isso me fortalece, né, o mental, o de saber que eu não tô sozinha. Eu tenho uma rede de apoio enquanto atleta que mora em outra cidade, e porque isso faz meu dia a dia ser mais leve, sabe? Então a gente, além de querer estar na quadra, né, dessa coisa do eu gosto do que eu estou fazendo, a gente precisa realmente se dedicar. E quando tem que descansar, se tiver, tem que, para poder manter todo esse período de treino, né, que é forte, é a semana inteira, 2, 3 vezes, às vezes no mesmo dia, a gente vai para academia, vem para a quadra arremessar, depois à tarde vem para mais um treino. Então a gente tem um dia a dia muito pesado. Então se não cuidar mesmo no descanso, da alimentação, dessas coisas, a gente não consegue. Você sente que o basquete feminino tem ganhado mais visibilidade nos últimos anos? E o que você acha que precisa melhorar ainda? E eu acho que a Liga faz um trabalho muito bom de marketing. Então a gente vem ganhando mais espaço. Mas principalmente, hoje em dia, onde tudo é muito fácil no sentido de internet, né? Se chega, o alcance é muito rápido e para o mundo inteiro. Eu acho que hoje, se a jogadora, ela conseguir essa exposição mesmo, eu tenho um pouco de vergonha, assim, de mostrar meu dia a dia, sabe? E as pessoas gostam disso.
eu acho que a gente talvez a gente precisaria de mais jogadoras com esse perfil, sabe? Então um pouco mais velha, mas aí a garotada que tá chegando, sabe? Aí dos 16, 18, 20, 26 anos, realmente se envolver nisso. Mostrar a quadra, mostrar o seu treino, o quanto é legal, a tua alimentação, o teu dia a dia mesmo. Faz muita diferença, porque daí todo mundo... É impressionante, eu acho até um pouco irônico, assim, como as pessoas gostam de saber como é a vida do atleta, né? Sim. E o que ela faz, o que ela come, né? Como acorda, quantos treinos, quantas horas. Então, se a gente tiver mais atletas mostrando mesmo, a gente tem mais pessoas curiosas assistindo. E isso eu acho que faz com que puxe mesmo a vontade, cria, né, a vontade do outro de querer, vou lá, vou assistir um jogo, vou ver como tá, entendeu? Sim. Então eu acho que hoje em dia, principalmente, o marketing precisa ser forte, precisa realmente acontecer. Sim. E as jogadoras precisam ajudar nisso. Como é a sua relação com a torcida de Blumenau? Tem alguma lembrança especial que gostaria de compartilhar? Eu gosto muito. Eu não sei o nome dele, mas eu até já dei uma camiseta minha pra ele. E ele tá sempre com um batuque bem grande. Sim. Então ele sempre fala comigo depois dos jogos. Antes dos jogos ele fala que vem assistir. Ele tem uma camiseta minha. E mais, assim, tem muitas pessoas que eu sei que quando me chamam de Sil na rua, são torcedores. Uhum. Me conhecem por causa do basquete. Ô Sil, quando vai ter jogo? Ô Sil, ganharam, tá perdendo muito, precisa ganhar. E a gente entende, a gente respeita, né? Mas eu tenho uma relação muito boa, graças a Deus. Sempre, antes dos jogos, todo mundo pedindo mesmo... qual é o horário do jogo hoje? Contra quem é? Vocês estão ganhando? Então, é uma relação muito boa, de confiança mesmo, assim, de carinho mesmo. Eu sinto mesmo carinho, apoio. Tem um ou outro torcedor que acolhe mesmo, assim, sabe? Que realmente aí curte meu dia a dia, nas redes sociais e tudo. É bem legal. Quais jogadoras ou técnicos te inspiraram ao longo da sua jornada no esporte? Eu tive bons técnicos, muito bons técnicos. Eu tive o prazer de jogar ao lado da Janete, da Ellen Luz e da Alessandra. São 3 jogadoras que compartilharam muito, assim, comigo durante os treinos, sabe? Assim, do não faz isso, faz aquilo, até dando uma bronca mais forte, a Alessandra dava mais essa bronca. Como você faz com a gente? Exatamente. A Janete era mais no sentido de, não, faz assim, não faz assim. E a Ellen era aquela coisa da leitura mesmo, Phil, tá vindo aqui, me ajuda aqui, leva a bola, não sei o quê. Então, eu tive algumas jogadoras que realmente eu aprendi muito com elas dentro de quadra. E técnicos, pra mim, eu tive 3 que foram muito importantes. Na minha iniciação, a Mila, assim, eu realmente me vejo como uma jogadora habilidosa por causa do trabalho dela. Eu gostaria de ser essa treinadora. O Paulo Bassu, no sentido de leitura do jogo, ele, depois quando eu fui crescendo e passei pra ele ali com 16 anos e tal, ele fez isso. E por último e não menos importante, o Barbosa. Por quê? Ele me levou para quase todas as seleções. Eu fui para um Mundial, eu fui para 2 Olimpíadas, porque ele confiava muito em mim. E eu só tenho que agradecer. Como você equilibra a vida pessoal com as exigências de uma carreira no esporte profissional? Eu não entendi. Não é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito reservada. Até algumas pessoas brincam comigo que eu não tenho o meu Instagram aberto, por exemplo. É porque eu gosto de tentar preservar isso um pouco, né? Eu realmente não tenho essa coisa de me expor e tal. Eu tenho um filho, então eu gosto muito dessa coisa mais familiar e tal. E é isso, assim. Então eu tento principalmente me preservar em redes sociais, né? Porque eu sei também que, apesar de não ser uma coisa assim, né, tão grande, eu sou exemplo para algumas pessoas. Então, mesmo fora de quadra, eu tento manter a mesma postura. Eu sou uma pessoa mais séria e tal, para que a gente não perca o respeito mesmo do outro, sabe? Então eu tento cuidar assim com bastante carinho, assim, mesmo quando eu tô fora de quadra e tal. Claro que eu brinco e tudo, mas acho que principalmente manter uma postura legal, assim, de ser uma pessoa. Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa feliz, tenho uma família, tenho amigos. E tento, assim,
não extravasar nunca, sabe? Que eu acho que os excessos é que atrapalham muito. Então eu brinco, eu saio, eu me divirto, mas sempre com uma certa moderação. O que você diria para as meninas que sonham em jogar basquete profissionalmente? Se divertir. Eu acho que quando você começa, você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Então, brincar com a bola, ter amigos dentro do basquete, para você gostar de estar ali. E bater bola sempre, mais e mais, e todo dia. Às vezes a gente vai perceber que se eu quero algo mais, um aniversário, um final de semana talvez na praia com a família, não é o ideal, né? Porque eu quero estar na quadra, eu preciso mesmo de uma carga de treinamento muito grande para conseguir ser alguém, né, dentro desse esporte. Então é difícil, mas quando a gente precisa começar de uma maneira que a gente consiga nos visualizar jogando e ganhando, sabe? Todo dia. Sim. Todo dia, perseverar, estudar, fazer com carinho, fazer porque eu gosto, fazer por amor, sabe? Não deixar de se divertir dentro do esporte, de fazer amigos, que é o que o basquete tem de melhor. Quais são os seus planos e sonhos para o futuro dentro e fora de quadras? Eu já tô com 43 anos, né? Tô mais para parar do que no meio da minha carreira. E eu tenho muitos planos, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de estar dentro de quadra. Então, muito provavelmente, vou estar dentro de quadra como treinadora. Não vou sair daqui nunca. Então, é isso que eu tô planejando. E, por fim, como foi representar o Brasil nas Olimpíadas? É uma coisa, assim, muito grandiosa. A primeira eu era nova, eu tava com 20 anos, 19, 20 anos. E foi lá em Atenas, 2004. E foi assim, gente, não dá nem pra assim, imaginar. E eu consegui aproveitar muito, né? Porque eu sabia, eu não ia jogar muito. Já sabia, eu tava com Janete, com Ellen, tava com jogadoras assim. Mas foi um sonho concretizado. A primeira. A segunda, eu já tava mais atuante, né? Eu jogava há muito tempo. Também foi legal. Não consegui ir em Londres curtir tanto a cidade, a vila. Mas é uma emoção, assim, dentro do coração, quando você tá ali, né, e você tem o mundo te assistindo, realmente uma honra, assim, foi uma coisa, assim, muito emocionante, assim, eu acho que para poucos atletas, e eu acho que foi um momento, assim, meu de carreira, assim, que foi muito lá em cima mesmo, principalmente a segunda, onde eu consegui estar em quadra mesmo, sabe, jogando muito mais. Foi isso, Sil, muito obrigada. Sou linda. Se tirar 9, eu vou ficar brava.